Bom dia, meus amores. Enfim, preparei aqui o estúdio. Hoje vocês não vão ver minha bela face, apenas escutar minha bela voz. Então vamos aos poucos aí, em um ou dois vídeos, né? Fazer a correção da nossa revisão. Vejam, vamos relembrar. Vírus é acelular, não é nem considerado por alguns um ser vivo, porque depende se ele está parasitando ou não uma célula. Então ele pode ser chamado de virion, ou partícula de vida, quando não é parasita intracelular. Aí o reino Monera, ele tem organismos apenas unicelulares e procariontes, ou seja, que não possuem núcleo. Aí nós vamos para os protoctistas, que são uni ou pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos, são os protozoários e algas. E aí nós temos, enfim, o reino fungi, que são os fungos. E esses fungos são todos heterótrofos, sendo eles simbiontes, como é o exemplo da micorriza que nós comentamos, né, que se associa a raízes de leguminosas, decompositores ou parasitas, quando eles provocam, por exemplo, a micose. Podem ser uni ou pluricelulares e todos são eucariontes. Aliás, apenas Monera não é eucarionte, né? Apenas Monera é procarionte. Então, quando a gente trabalha com a eliminação, fica mais fácil, talvez, de entender. Como que a gente vai diferenciar a estrutura de um ascomiceto e basidiomiceto no seu ciclo reprodutivo? Os ascomicetos são aqueles que têm o corpo de frutificação voltado para cima, como se fosse um U. Então, onde armazena-se este corpo de frutificação é chamado de ascocarpo. Os ascos armazenam os esporos, que por serem dos ascomicetos são chamados de ascósporos. Da mesma forma, os basidiomicetos. O corpo de frutificação é chamado basidiocarpo, onde se armazenam os esporos é chamado de basídio, e os basidiósporos são os esporos assim formados. Nestes ciclos, nós temos três fases. A fase haploide, ou N, é aquela que está presente nos esporos, depois germinam, formam as hifas. A fase dicariótica é quando você tem dois conjuntos de cromossomos N, uma da hifa negativa, uma da hifa positiva, após a fusão do citoplasma, que a gente chama de plasmogamia. E diploide é quando essas hifas, depois da plasmogamia, juntam os núcleos, chamado de cariogamia. Após formar o esporo, ela vai sofrer a meiose, e aqui eu tô chamando de zigótica, né? Mas não é bem um zigoto que a gente chama, porque é um esporo. E aí reinicia o ciclo. Então, haploide os esporos, de cariótico, onde armazenam-se esses esporos, e diploide a fusão do núcleo antes da meiose. Aí, nós fomos para o reino animal, lembrando que no reino animal todos são pluricelulares, todos são heterótrofos, todos são eucariontes. O primeiro filo são os poríferos, que tem como principais características a filtração, já que ele só faz a digestão dentro de uma célula, a digestão intracelular, não tem simetria e não tem tecidos. Portanto, não tem nem blastóporo, né? Você não pode dizer se ele é protostômio ou deuterostômio. Se ele tem uma digestão intracelular, a complexidade do alimento dele é bem pequena. Porque ele tem que digerir uma coisa muito diminuta, que acontece lá nas células chamadas coanócitos, que é a célula que mais identifica os poríferos. Então vejam, nós temos os pinacócitos, que dá aquela estrutura da parede, né, desses animais. Nós temos os porócitos, que vão formar os poros. Os amebócitos são células totipotentes ou multipotentes, que vão formar as espículas de outras células. E por fim, ou por conseguinte, nós temos aí os coanócitos, são aquelas células em colarinho, que tem um flagelo que vai recirculando essa água até que capte, né, alguns micro-organismos e faça a digestão dentro de lisossomos, dentro dos coanócitos. Depois dos poríferos, nós fomos para os quinidários, águas-vivas, hidras, anêmonas e assim por diante. A principal característica aí, algumas eu não coloquei, então prestem atenção. Tem sistema nervoso já difuso, tem tecidos 2, por isso que é chamado de diblástico.
Então já tem na fase de blástula, né? Essa formação, essa divisão dos tecidos. Portanto, já vai começar a formar a partir daí a gastrulação. Aqui eles chamam às vezes na apostila de epiderme. Eu não gosto muito de epiderme, que parece pele. Então vamos ficar com ectoderme, pele de fora, né? Quebrando aí. A digestão já começa a ser extracelular também. Então, além de aumentar a complexidade do alimento, você já tem uma cavidade, por isso que eles eram chamados antes de selenterados. Mas o sistema digestório ainda é incompleto, ou seja, tem ausência de ânus. O que eu não coloquei aí, que é muito interessante também nos cnidários, é que ele se reproduz por alternância de gerações. Tem a fase medusoide, que é livre natante, e a de pólipo, que é séssil, ou seja, fixa. E a medusoide é a reprodução sexuada, a de pólipo é assexuada, e eles vão, né, intercalando esse tipo de divisões. Nos cnidários, as células que os caracterizam são chamadas de cnidócitos, que são células que armazenam e liberam uma toxina paralisante, claro e óbvio que para as presas. No nosso caso, provoca algumas queimaduras quando você recebe o estímulo mecânico, ou seja, quando você encosta no tentáculo desse animal que possui essas células. Aí você vai me perguntar, é verdade que pode urinar, né, nessa queimadura? E eu falo para vocês, não é o indicado, o recomendado é água corrente. Mas está no meio da praia, você não tem nada por perto, eles podem até considerar, né, essa medida paliativa aí. Só que existe sempre o risco de uma contaminação maior, de dar uma infecção. Então, o ideal é água corrente, nada de pasta, nada de café, nada de minâncora, sei lá quais outras alternativas que teriam aí. Vou cortar o vídeo para não ficar muito longo.